enredo Guebala Viagem ao Templo da Criação. Oswaldo, que enredo é esse? Como é que vem a escola? O que a Vila está fazendo é uma história de ficção, tá? Quer dizer, você tem que se predispor, né, a entrar numa fantasia para poder compreender a história bem. Na verdade, o que a gente faz é, digamos assim, é um repensamento sobre a posição do homem dos anos 90 e dos seus deuses. Obviamente que a gente precisava se associar a algum tipo de filosofia qualquer para poder você ter um entendimento dessa coisa do homem e seus deuses. Então, pelo fato, obviamente, do carnaval ter uma proximidade muito grande com a cultura negra, eu optei, então, por colocar essa história dos deuses associado à cultura iorubá, ou seja, os meus deuses, a minha relação do homem e os deuses está em cima da filosofia iorubá com os nossos orixás. Você tem que admitir, em primeiro plano, que, na verdade, o universo tenha sido criado por alguém, ou seja, exista um dono do universo. Esse dono do universo, com uma série de funções, tá? Para criar, obviamente, todas as galáxias, planetas e outras coisas mais, tinha um projetozinho de criação do planeta que nós vivemos. Esse projeto foi entregue na mão do seu primeiro-ministro, isso há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, né? Esse primeiro-ministro executou todo esse projeto, no caso, esse primeiro-ministro é Oxalá, né? Depois que esse projeto estava pronto, esse dono do universo, que é o Olorum, mandou uma série de outros ministros, que a letra do samba é muito clara e fala que são os guias protetores do planeta, que tomam conta dessa subdivisão de coisas entre valores materiais e morais, e tudo isso corria bem, sem nenhum problema, até que um dia esses ministros descobriram que Oxalá tinha adoecido, ou seja, o sujeito que foi designado a criar o planeta Terra adoeceu. Entraram em pânico, porque apesar de serem ministros, não compreenderam bem por que ele ficou doente e foram procurar naturalmente o Olorum outra vez, ou seja, foram procurar o chefe porque tinha problema na área. Chegando lá, o Olorum disse a eles o seguinte: Oxalá está doente porque ele tem uma relação com a Terra muito grande, ou seja, ele tem uma ligação simbiótica com o planeta que ele criou, fez designado para criar. Na realidade, a única saída tem que ser, primeiro, a cura do planeta, para que depois a gente processe, então, a cura de Oxalá. Para que solucione isso de uma maneira rápida, o Olorum propõe, então, aos seus ministros o seguinte: voltem na Terra, tragam para mim, aqui no Templo da Criação do Universo, onde eu moro, todas as crianças que vocês encontrarem no planeta, que aqui eu vou abrir o projeto original de criação do mundo conforme eu pensei. Ou seja, vou explicar para as crianças de onde eles vieram, isso segundo a filosofia iorubá, naturalmente, vindo do barro. Vou explicar a importância do conhecimento sobre o próprio corpo, como dons explicáveis da gente, que a gente tem, como dom da medicina, explicando essa brincadeira. Ele faz uma brincadeira com as crianças de viagem pelo corpo humano através da corrente sanguínea. Ele fala do trabalho, né? Quer dizer, as crianças perguntam, obviamente, para que a gente tem que trabalhar? Pergunta de criança é uma coisa séria. E ele diz: a gente trabalha naturalmente, vocês trabalham lá porque vocês têm que dar sequência à minha própria criação. É necessário que você edifique. Vai falando das artes, ele apresenta para as crianças a mãe natureza, fala que tudo isso é muito bonito e dá certo só se a justiça estiver presente. E menciona naturalmente o seu ministro da Justiça, junto com sua esposa, que naturalmente seria Xangô Inhaçã. Fala do amor universal, que ele deixou uma representante na terra desse amor. E naturalmente, no final da viagem, ele diz para as crianças que todo digamos assim, o pessoal, né, quer dizer, todos os guias protetores do planeta, junto com ele, estão esperando que essas crianças tenham condição de voltar à Terra e reconstruir a história. Obviamente que isso tudo com uma linguagem plástica bem adaptada ao nosso tempo, ou seja, não deixando que aquela coisa, por exemplo, quando você fala algumas pessoas, né, aquela coisa distante de você, não. Trazer esse orixá com as características dele, os arquétipos desse orixá, ou seja, próximo de uma linguagem onde qualquer um de nós possa entender. Será? Eu achei interessante que você mesmo reconheceu que não é de fácil entendimento. E a oportunidade de falar num grande brasileiro, num grande compositor que é Martinho da Vila, Martinho da Vila conseguiu de uma forma genial fazer uma letra que representa o que você falou esse tempo todo, de uma forma mais clara e mais concisa. Exatamente. Quer dizer, então você vê que é uma participação de um compositor de uma forma tão definitiva, que chega a te dar uma ajuda inestimável. É que eu nunca neguei em nenhum momento. Exato, mas é só que é um movimento tão claro da participação, da ajuda de um grande autor, que é a serviço do teu trabalho.